Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa aula aqui no nosso Predalage, nesse modelo remoto, uma aula de física. E hoje a gente vai ver o MRUV, né, que seria um movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos lá, vamos escrever isso. Movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, vamos lá. A física tem essa benesse, né? Ela explica coisas difíceis com palavras fáceis. Então, o movimento é um negócio que se mexe, que sai do lugar, que tem dinâmica. Retilíneo, em linha reta. Mas lembrando, a UERJ não faz muita questão de ser retilíneo, tá? O que é importante para ela é ser uniformemente e ser variado. Igual a gente viu na terça-feira, que nem sempre precisa ser retilíneo. Se for movimento uniforme, ele quer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, aqui, movimento uniformemente variado é a mesma coisa que o movimento retilíneo uniformemente variado. O que é importante a gente saber? Alguma coisa está variando de maneira uniforme, ou seja, ela varia sempre do mesmo jeito. E quem é essa coisa? A velocidade. Ou seja, a velocidade, ela varia uniformemente, tá bom? Francisco, meu amigo, você pode desligar só o áudio, por favor? Tá dando um retorno aqui. Entendo. Desculpa. Valeu. Nada, assim que vocês quiserem, podem abrir o mic e fazer pergunta, tá, gente? Fiquem à vontade, é só para não ficar dando um zumbido aqui. Então, ó, a velocidade, ela varia, uniformemente, tá? E por que ela varia uniformemente? Porque ela tem uma aceleração constante. Então, olha que interessante. Então, no movimento uniformemente variado, no movimento uniforme, desculpa, a velocidade era constante e a gente não tinha aceleração. Então, olha como é que essas palavras jogam. Se não tem aceleração, ou seja, você não acelera, você não freia, sua velocidade nunca muda. Fala, Francisco, à vontade. Poderia repetir o retilíneo? Claro, não, a questão do retilíneo é só o seguinte, é porque a rigor, para o vetor, desculpa, a velocidade ela é um vetor. Ela não é só um número que você vê no velocímetro. Então, para eu garantir que uma velocidade ela é constante, eu tenho que garantir que o movimento é retilíneo. Só que o que acontece? Eu posso ter um movimento que o objeto está numa curva, meu carrinho aqui, ó, está numa curva, só que o velocímetro está sempre marcando a mesma velocidade. Isso também pode ser chamado de movimento uniforme, tá bom? É só para você não ficar muito preso. Ah, mas poxa, é retilíneo, não é? Se você for fazer uma prova específica, aí a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Mas no exame de qualificação, cara, isso passa batido, tá bom? Falou movimento uniforme e velocidade constante. Falou movimento uniformemente variado, aceleração é constante, tá bom? Ok. Beleza. Então tá. Então tá. Então, no nosso caso anterior, a gente falava em velocidade constante porque a gente não tinha aceleração. Agora a gente fala de uma velocidade que não é mais constante, ela varia, tá? Mas ela não varia loucamente, ela varia com uma lei, ela varia de maneira uniforme. Então, ou seja, você não vai ficar pisando no acelerador, pisando no freio, acelerador e freio. Você só vai encostar o seu pé no acelerador. Você nem vai afundar mais, nem vai aliviar mais. Tá bom? Então, isso vai fazer com que a gente tenha as seguintes situações. Primeiro, a velocidade ela vai virar uma função agora. Tá? A velocidade ela é uma função. Tá? Velocidade ela vai ser uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Tá? Se ela é uma função do primeiro grau, ela tem que ser dada por uma cara
de f de x igual a x mais b. Igualzinho vocês veem lá na matemática. Aqui a gente só vai batizar as letras, tá? O que eu quero dizer com batizar as letras? Lá na matemática, você faz a função no primeiro grau para calcular várias coisas. Para calcular lucro, para calcular, sei lá, renda, para calcular número de nascimento, para um monte de coisa. Aqui não, a gente está falando de velocidade estritamente. Então, essa função vai ser v de t, ou seja, a velocidade que depende do tempo, é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá bom? Então, é uma função do primeiro grau onde a minha aceleração é essa minha constante de proporcionalidade. Se você lembrar lá do caso f de x igual a x mais b, tá? Você vê que o a daqui é o mesmo do a da função do primeiro grau, tá bom? O x vira o tempo, que é minha incógnita agora, tá? Então, é uma função do primeiro grau, tá bom? E aí a gente pode ter duas situações, a gente pode ter dois gráficos, a gente pode ter... Agora, o que é importante desse gráfico? Se é uma função do primeiro grau, tem que ser um gráfico de reta, porque a função do primeiro grau tem gráfico de reta, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, se a velocidade é maior que zero, tá? Velocidade maior que zero. A gente vai ter que ter uma reta crescente, tá? O que significa essa reta ser crescente? Seria uma hipérbole? O que é uma hipérbole? Uma hipérbole para cima. Crescente, uma hipérbole crescente. Não é hipérbole não, é reta mesmo. É reta mesmo. Reta. Igual a função do primeiro grau, ó. Pronto. É isso. Opa. É isso. Então, ó, aqui eu estou marcando velocidade, aqui eu estou marcando tempo, tá? Então, velocidade maior que zero não, desculpa, a minha aceleração é maior que zero. Você está literalmente acelerando o carro. O módulo da velocidade está aumentando. Então, olha só, à medida que o tempo vai passando, a minha velocidade vai aumentando, tá bom? Então, isso faz com que minha reta ela seja crescente, tá? Ela faz com que minha reta seja crescente. Então, a velocidade vai ficando cada vez maior. Agora, nota o seguinte. Você tem aqui um determinado tempo 1 e aqui um determinado tempo 2. Pode ser 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 22 segundos, tanto faz. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma determinada velocidade V1 e aqui eu tenho uma determinada velocidade V2. Posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Pega esse pedacinho aqui, ó. Pinta ele aqui, ó. Ó. O que significa? Aqui eu vou ter um determinado ΔT, ou seja, um tempo que passou. Aqui eu vou ter uma determinada velocidade que variou. E aí, quando eu faço ΔV sobre ΔT, tá? Eu vou ter o meu coeficiente angular, que é exatamente a minha aceleração. Tá bom? E isso aqui, se for maior, isso aqui numa reta crescente tem que ser maior que zero. Tá bom? Então, esse meu cara aqui, essa continha, para descobrir a aceleração, vai ser o que eu vou chamar de coeficiente angular. Tá? Igualzinho vocês fazem na função do primeiro grau lá da matemática, tá? Nesse momento aqui, cara, é basicamente uma aula de matemática onde eu só estou batizando as coisas. Não é simplesmente um x, não é simplesmente um f. Eu estou falando de velocidade, eu estou falando de tempo, eu estou falando de aceleração. Eu estou qualificando as grandezas envolvidas, tá? E agora, e se a aceleração ela for, por exemplo, então, vou pegar isso aqui, vou aproveitar aqui. Agora eu posso fazer tudo de novo. Ou não vai caber aqui. Eu posso fazer tudo de novo, agora para minha aceleração ser negativa. O que significa aceleração ser negativa? Agora você vai ter uma reta decrescente, tá? Então vamos lá, tudo de novo aqui. Você vai ter um negócio tipo assim agora, ó.
Então, ó, você, num determinado tempo T1, você vai ter uma velocidade, vou chamar aqui de V1, só para combinar os pares direitinho. E no tempo T2, você vai ter uma determinada velocidade V2. Agora, olha o que está acontecendo. Quando eu for ligar os pontos aqui, lembrando que tem que dar um gráfico de reta, notem o que vai acontecer agora. A gente vê que à medida que o tempo vai passando, a minha velocidade vai diminuindo. Então, isso é uma reta decrescente. Isso significa que a aceleração está diminuindo. Isso significa que quando você fizer essa continha aqui, ó, do coeficiente angular, vai ter que dar menor do que zero. Pergunta, pode falar, pode ficar à vontade. Não, a aceleração não desce. Quem está descendo aqui é a velocidade. Isso. Ah, grande pergunta, grande pergunta. Aqui, cara, vai rolar um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Você já antecipou uma pergunta importante. Ó, vou esticar essa reta, tá? Não há nada que impeça de fazer isso, tá bom? O que significa? Nesse pedaço aqui, nessa região aqui, ó, cadê? Nessa região aqui, onde essa reta vai esticar, o que vai acontecer? Imagina a seguinte situação. O que significa a sua velocidade ser negativa? A gente até discutiu isso na terça-feira, né? A velocidade ser negativa significa que você está vindo contra o referencial. Desculpa, a velocidade... Foi mal, tô errado aqui, foi mal. Olha só, enquanto a sua velocidade está positiva, você está a favor do referencial, tá bom? Você está a favor do referencial. Então, sua posição aqui, até chegar em zero, está aumentando, tá bom? Só que a sua velocidade está positiva, mas cada vez menor. Consegue ver isso? Aqui ela vale 5, aqui ela vale 4, vale 3, vale 2, tanto faz. Mas ela está positiva, mas está cada vez menor, tá bom? Ela está positiva e diminuindo. Então é o seguinte, você está andando assim, ó, positivo, 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 mas está freando, tá freando, tá freando, tá freando. Você chega em um determinado lugar, que quando sua velocidade vai estar zero, o que vai acontecer? Você vai inverter o sentido do movimento. Entendeu? Então, a velocidade negativa nesse caso significa que você está andando ao contrário do que você estava antes. Sabe qual movimento que isso acontece naturalmente? Lançamento vertical. Nota que no lançamento vertical, você joga o objeto para cima, ele chega em determinado ponto, o que ele começa a fazer? Começa a descer. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, finge que o que você está chamando de positivo é para cima, tá bom? À medida que seu objeto vai subindo, tá? A velocidade está positiva, está positiva, está positiva, mas está diminuindo cada vez mais. Até o momento que ela chega a zero, que vai ser no topo máximo, na posição máxima, na altura máxima, no topo, e vai fazer o quê? Vai cair. E olha que louco que acontece. Antes, ela estava positiva, mas diminuindo. Depois, ela vai ficar negativa, mas aumentando. Em módulo. Que é outra confusão também. Por que eu estou frisando que é em módulo? Quem é maior? Menos 2 ou menos 30? Quem é menor? Você está corretíssimo. Certíssimo. Mas e se eu fizer isso aqui agora? Quem é maior? Ué. Menos 2? Vocês sabem o que essas barrinhas significam? Específico? Não. É extração de módulo. O que eu quero dizer com extração de módulo? Que você simplesmente ignora o sinal. É isso que eu quero dizer com módulo. É só você lembrar, no velocímetro do carro, independente se você está indo ou se você está voltando, o seu velocímetro só marca valor positivo.
Ele vai marcar de 0 a 200. Aí, se você está indo ou se você está voltando, aí é você que tem que prestar atenção nas plaquinhas lá de quilômetro 1, quilômetro 100, quilômetro 100 e tanto. Entendeu? Ele só lê módulo, tá? Então, isso eu quero dizer que é perigoso. Aqui os números vão ficando cada vez mais negativos, mas significa que seu objeto está cada vez mais rápido. Vocês conseguem entender, gente, isso? Mas é bem confuso, tá? Se for estudar isso aqui a rigor, é complicadíssimo, tá? É bem enrolado. Mas essa é a ideia. Mas excelentes perguntas. Ótimas perguntas. Então, tá. Então, pensa sempre nesse caso do lançamento vertical. Ele é muito bom, ele ajuda muita gente a entender o que está acontecendo, tá? Então, essa é a ideia. Aí, vamos lá. A aceleração, como eu disse para vocês, ela é constante. Ah, outra coisa importante também. A partir do gráfico V por T, a partir do gráfico V por T, que é uma reta, a gente consegue extrair a posição, o deslocamento, né? Quanto que o objeto andou. A gente fez isso na última aula também. Só que na última aula, não sei se vocês lembram, mas o gráfico da velocidade pelo tempo, ele era uma linha reta horizontal. E aí, quando você ia calcular a área abaixo do gráfico, ia dar um retângulo, certo? Agora, como você vai ter uma reta, seja crescente ou seja decrescente, o que vai acontecer? Se você quiser calcular, por exemplo, entre os instantes T1 e T2, olha o que você vai ter agora. Você vai ter um... Como é que é o nome desse bicho mesmo? Trapézio, né? Você vai ter um trapézio, tá? Que pode ser um triângulo também. Se começar aqui, ó. Se começar certinho aqui em 0, tá? Vai ser um triângulo, tá bom? Então, pode ser um triângulo ou pode ser um trapézio. E aí, bom, o deslocamento, o ΔS, vai ser igual à área abaixo do gráfico, tá? Que pode ser triângulo ou trapézio. A área do triângulo é só você pegar um retângulo e cortar no meio. Então, ΔS, triângulo, vou botar aqui um triângulo aqui, vai ser base vezes altura dividido por 2. A área do trapézio ela vai ser base menor mais base maior, vezes altura dividido por 2. É como se você estivesse pegando dois triângulos aqui, por exemplo, e somando com um retângulo. Dá para pensar assim também, tá? Façam do jeito que vocês acharem melhor. Por exemplo, vamos supor que você veja a figura assim, ó. Você tem um determinado tempo 1, um determinado tempo 2, tá? Aí você tem aqui a área abaixo do gráfico. Tá bom? Aí você pode fazer assim se você quiser, ó. Você quebra aqui, ó, tá vendo? Você tem um triângulo, depois você soma com um retângulo embaixo. Você pode fazer assim, tá? É uma maneira de você não precisar lembrar mais uma fórmula, tá bom? Vamos lá. Aí agora, você também... Então, olha só que coisa. Eita! Bagunçou tudo aqui. Então, agora... Então, agora a gente tem um gráfico da velocidade, que a gente consegue avaliar a velocidade, a gente consegue calcular a área do gráfico,
tá? A gente consegue calcular a aceleração, né? Através dela. Então, e o gráfico da aceleração? Então, a aceleração é constante, como a gente comentou lá no início, ela não muda. Então, significa que os gráficos da aceleração sempre vão ser uma linha reta horizontal. Sempre vão ser assim. Por quê? Porque ela não muda. Então, para qualquer determinado instante de tempo, a aceleração sempre vai ser a mesma. Professor, Tá? uma dúvida. Na vida real, dá para se medir a aceleração de uma pessoa pelo tempo? Isso é ok, dá para medir uma pessoa correndo, um atleta correndo, do ponto zero até o ponto X. Ok. Como que mede a velocidade desse atleta? Como que eu sei a velocidade dele? Quanto que ele está correndo para medir a aceleração? Ah, claro. Cara, é uma excelente pergunta. Uma conta fácil que tem de você fazer é você medir a velocidade média dele. A velocidade média é fácil. Como que eu meço a velocidade média dele? Você pega o espaço que ele correu pelo tempo que ele andou. Fácil, tá? Agora, se você estiver falando da velocidade instantânea, a velocidade dele em cada ponto, cara, é bem difícil. É bem difícil. Só se você garantir que o cara vai correr sempre na mesma aceleração. Entendeu? Tipo, você fala assim para ele, cara, ó, eu preciso que você sempre acelere da mesma forma. Aí dá para você estimar, tá? Agora, fora isso, é bem difícil. Bem difícil mesmo. Aí seria complicado porque o cara não vai correr tipo do ponto zero até o ponto X constantemente. Ele vai ter que ter um impulso. Ele vai começar em um ponto de velocidade e vai aí é começar aquela a conversa correr. que a gente estava tendo na terça também. Ignora esse passo inicial que ele dá, tá bom? Já pega ele correndo. Ah, Tudo bem, você pode fazer isso. Mas mesmo assim, cara, numa situação cotidiana, é difícil pra caramba, né? O que funciona bem da natureza real é isso, ó, queda livre. Isso aí funciona perfeitamente. Queda livre, chute, qualquer objeto que voe no ar é fácil de calcular, tá? É fácil. Agora, isso aí é difícil, tá? É muito mais fácil você pegar uma pessoa, por exemplo, correndo na esteira. De repente tem alguma esteira que tem aceleração constante, perfeita, talvez exista, tá? Agora, cotidianamente assim é difícil. Você tem um carro que acelera certinho, né? É complicado. É complicado. Porque você falar ainda em velocidade constante é mais fácil, porque imagina o carro, você falar assim pro cara, ó, deixa o velocímetro em 80. O cara vai conseguir fazer. Agora, aceleração constante, porra, é difícil pra caramba. É bem difícil. Entendo. Então tá. Então aqui a gente tem duas situações, ó. Aceleração constante. O gráfico aceleração pelo tempo é uma linha reta horizontal, não muda. Isso para aceleração maior que zero. Para aceleração menor que zero, você apenas vai ver uma reta horizontal embaixo. É só isso. Aqui você consegue determinar a velocidade. Agora, no gráfico da aceleração, a velocidade é a área do gráfico. Então, a velocidade, né, a variação da velocidade é a área abaixo do gráfico. E que área vai ser essa daqui? Área retângulo. Então, ΔS é igual a base vezes altura. Simplesmente isso. Você vai calcular aqui o tempo, né? E vai multiplicar pela aceleração. Tá bom? Isso vai te dar o quanto o objeto variou a velocidade. Tá? E por último, a gente ainda tem como que a posição muda com relação ao tempo. Tá? Que é o famoso sorvetão. Na terça a gente viu o sorvete, agora a gente vai ver o sorvetão. Então, o deslocamento, ele agora vai ser uma função do segundo grau. Ele vai ser S de t igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Tá bom? Esse meio aqui, quem for fazer alguma coisa de exatas, um dia vai entender por que ele aparece. Tá? Mas aqui a gente não precisa
ver essas coisas. Só é importante ter na manga, tá? Que é algo que pode cair. E vocês vão ver que é função do segundo grau, tá? Então, é algo que está lá na matemática também. Pode perguntar. Claro, então, olha só. Quando a gente tinha um movimento retilíneo uniforme, você estava interessado em calcular velocidade, tempo e espaço, tá? Então, era sempre uma pessoa, sempre um carro, sempre qualquer coisa que se deslocava com a mesma velocidade, tá bom? Agora a gente colocou um ingrediente novo, que é a aceleração. Então, imagina, então é o que eu estou falando. Você pode jogar um objeto para o alto. Por exemplo, ele tem o deslocamento, que é a posição dele variando, ele tem a velocidade variando, ele tem a aceleração, que nesse caso é a própria aceleração da gravidade, que está tentando puxar ele para baixo, tá? E tem o tempo que está passando. Então, ao passar do tempo, você pode se perguntar, após 2 segundos do lançamento, qual a posição, qual a altura que ele vai estar? Após 5 segundos do lançamento, qual velocidade ele vai estar? Então, a gente está tentando trabalhar com todas essas previsões. Então, primeiro, a gente falou de velocidade, que ela varia, ela é uma função da aceleração. Essa aceleração, por sua vez, ela não varia, a gente está sempre assumindo que a aceleração é constante. Ah, mas eu posso variar a aceleração? Claro que pode. Um carro freia, o carro acelera, pisa mais fundo, pisa mais devagar. Mas aqui, ensino médio não passa de aceleração constante, tá? E, por último, agora a gente vai falar de deslocamento, tá bom? Então, eu estou tentando mapear cada uma das grandezas envolvidas. Eu estou querendo ver como cada uma das grandezas se desenvolvem quando tem uma aceleração constante, tá bom? Tá ótimo. Então, agora, notem, eu tenho o deslocamento, tá? O deslocamento, ela vai ser uma função do segundo grau. Então, é aquele famoso f de x igual a x ao quadrado, mais bx, mais c. É a mesma coisa, tá? O que muda, é claro, é a interpretação dos elementos envolvidos, tá bom? Mas o meu x vira t, o meu f de x... Oi, pode falar. Não precisa usar Bhaskara não, né, para resolver a equação. Precisa. Mesma coisa, igualzinho, idêntico, tá? A única diferença, aqui tem uma facilitação, que é o seguinte, a função do segundo grau, ela pode ter 2 raízes. Aqui também a gente pode ter 2 raízes, mas se eu tiver uma raiz negativa, você joga fora, porque negativo aqui é tempo, né? A gente não vai trabalhar com tempo negativo. Então você pode descartar o mais ou menos na equação. Não, você não pode descartar, porque, por exemplo, você pode ter um caso que seja assim, ó. Você tem a parábola, mas as raízes, ambas são maiores que 0. Entendeu? Você pode descartar quando for assim, ó. Por exemplo, assim. Aí você pode descartar, tá vendo? Esse cara aqui é menor que 0. Entendo. Entendeu? Agora, se as duas forem positivas, você não pode descartar. A não ser que o enunciado te dê algum motivo para isso. Ah, pegue o menor tempo. Você vai pegar esse aqui. Pegue o maior tempo. Pega esse daqui. Entendo. Então tá. Fora isso, tudo igual. Então, olha só, a gente vai ter uma função do segundo grau agora. Temos quantos minutos? Ah, dá para terminar isso aqui. Então, nós vamos ter Então, a gente vai ter uma função do segundo grau. Função do segundo grau, função quadrática, ela tem um gráfico de parábola, tá? E a parábola tem 2 maneiras de aparecer. A parábola feliz e a parábola triste. Então, ó, se a aceleração for maior que 0, a gente vai ter a parábola feliz. Tá? Então, a gente vai ter a parábola assim. Tá? Ou assim. Ou, sei lá, assim. Tá bom? O importante ela vai estar, a cumbuca vai estar virada para cima. Tá bom? Isso que é o importante. É tudo parábola, é tudo função do segundo grau, tá?
Então, eu vou pegar um caso assim, ó. Notem, a parábola não vaza para esse cara aqui negativo, tá bom? Ela sempre vai ser truncada aqui no eixo vertical, tá? Sempre assim, tá bom? Você tem que truncar ela aqui. Então, ó, alguém tem perguntado alguma coisa, gente, no chat? Não. Maravilha. Então, a gente tem... Aqui a gente vai ter a posição variando no tempo com aceleração positiva, tá bom? Então, aqui vai aparecer um número positivo, tá? Aí, vamos lá. O que a gente tem aqui, então? Então, vamos analisar essa parábola. Vamos degustá-la. Primeiro, o ponto de arranque da parábola aqui, ó, tá vendo? É onde inicia a minha parábola. Aqui é o 0, 0. Notem, aqui, a minha posição... Aqui, o que eu tenho? Eu tenho a minha posição inicial. Por que eu sei disso? Aqui, o meu tempo bate em 0. Então, se você pegar essa equação aqui e colocar o tempo para 0, tempo igual a 0, isso aqui tudo 0. Tempo igual a 0, isso aqui é 0. Sobra o quê? S de t ao próprio S0. Ou seja, é da onde seu objeto sai do lugar. Tá bom? Então, quando você dispara o cronômetro, você avalia a primeira posição que ele está. Então, vamos supor, você está vendo um carro correndo na BR. Você está no quilômetro 12 da BR. Você dispara o cronômetro. Ali é a posição inicial. Ou seja, você vai avaliar tudo a partir do quilômetro 12. O que aconteceu antes não importa. Tá bom? Então, aqui é meu S0. Tá? Agora, vamos lá. O tempo está passando, sempre aumentando. Tá? A posição do seu objeto está sempre fazendo o quê? Diminuindo. Todo mundo consegue ver? À medida que o tempo passa, as posições diminuem. Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Maravilha. Então tá. E aí, o que significa, por exemplo, quando o objeto passa aqui? Eu estou dizendo que ele está passando na origem. Então, você está saindo do quilômetro 12, quilômetro 11, quilômetro 10. Aqui você passa o quilômetro 0. Tá bom? Da sua referência. Tá? Então, você vai começar a ter posições negativas agora. Tá? E o que está acontecendo? Notem o seguinte. A sua parábola ela vai ficando cada vez menos inclinada. Tá bom? Até o momento que ela fica totalmente horizontal. Que isso aqui é o que a gente chama de vértice da parábola, igualzinho da matemática. As mesmas fórmulas que tem lá para calcular vértice servem aqui. Tá bom? E nesse instante aqui, a gente tem posição mínima, tá? A gente vai ter posição mínima. Por que ela é mínima? Porque essa parábola aqui, depois que passa, ela sobe para sempre. Tá bom? Então, esse aqui é a posição mínima. É o menor valor de posição que essa parábola vai ter. Tá? E depois, o que vai acontecer dessa posição? Você vai ter que sua parábola vai ficando cada vez mais inclinada. Tá bom? Então, o que significa? No S mínimo, você vai ter uma... Professor. Oi? Essa chamada vai terminar em 2 minutos. Tá, valeu, obrigado. Então, ó, na posição mínima, você vai ter velocidade igual a 0. Então, notem, antes você estava voltando. Agora você vai começar a andar a favor do referencial. Tá bom? Então, o que a gente percebe? De t igual a 0, t igual a 0, até S mínimo, tá? Vamos botar assim, de S0, vai. Do início do seu deslocamento até a sua posição mínima, você tem T0 e aqui você tem T vértice. Vou chamar de T vértice, tá bom? TV.
Ai, 1 minuto, que saco. Aqui, nesse pedaço, o que está acontecendo? A gente tem que velocidade é sempre menor que zero, tá bom? E velocidade diminuindo. Tá bom? De S mínimo para infinito, ou seja, para sempre, sua velocidade é maior que zero e velocidade aumenta. Gente, vou ter que desligar agora. Vou criar outro link já já, tá bom? Só vou criar e vocês já podem entrar. Beleza? Então, já já estamos de volta. Até mais.